Nós vamos votar esta condição que foi dada para o Tribunal de Contas, para que nós tivéssemos todas as ressalvas, na realidade, como já havia dito antes, 24 ressalvas, 17 recomendações e 14 determinações, e eu ousaria dizer, senhor presidente, que muito pouco foi lido deste relatório. Obviamente que o líder do governo leu, acredito que tenha lido, a sua assessoria leu, o deputado Romanelli é o relator, deve ter lido, fez o relatório também, como acabou de dizer. Aliás, deputado Romanelli, o seu relatório está aqui com a conclusão, e é exatamente o seu relatório que coloca todos os pontos que foram colocados no Tribunal de Contas. Nós havíamos dito há um tempo atrás que não se aprovaria aqui nessa casa, embora tenha continuado a aprovar, contas com ressalvas, ou aprova ou rejeita. Como é que se aprova alguma coisa com ressalva? A ressalva é o que na prática? E mais do que isso, o que me preocupa, deputado Romanelli, que Vossa Excelência mesmo aponta as questões vinculadas, por exemplo, ao Ministério Público de Contas, onde diz o Ministério Público de Contas: irregularidades na gestão previdenciária. Avançando sobre a caracterização do sistema previdenciário, consignou o déficit orçamentário do regime 2017, no montante de 544 milhões de reais, resultado aprofundado pelo déficit do Fundo de Previdência único estruturado sob o regime de capitalização, equivalente a 535 milhões de reais. Na sequência, diz o MPC, neste ponto a instrução registrou a falha de contabilização de insuficiência financeira, abrangendo também os recursos transferidos mediante citado termo de compromisso, como execução orçamentária, diversamente do que normatiza o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, já ressalvada no exercício pretérito por Tribunal de Contas, determinando a sua correção. Ou seja, isso aqui já aconteceu antes. Também evidenciou divergência dos valores informados pelo Estado do Paraná e pelo Paraná Previdência. Avaliando as demonstrações contábeis dos fundos de natureza previdenciária, o CGE apontou a falta de reparto de recursos na ordem de 729 milhões de reais por parte do Estado do Paraná. Aqueles que nos veem pela TV Sinal, aqueles que nos ouvem aqui pela Assembleia Legislativa, esse relatório está dizendo que o Paraná não repassou 729 milhões de reais ao Fundo de Previdência. Ora, no momento em que o governo federal diz que é preciso fazer reforma da Previdência, que tem déficit aqui, déficit ali, o Paraná Previdência aqui está evidenciado que tem, da parte do governo, daquele que deveria fazer o repasse, porque dos trabalhadores recolhe, 729 milhões de reais. Falta de repasse. Fundo de Previdência apresenta déficit atuarial significativo de 16 bilhões de reais. Isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A situação retratada pela instrução evidencia que o sistema previdenciário estadual está à beira do colapso. É isso, senhores deputados, que os senhores irão votar. É isso. Um relatório que traz uma informação que parece que não é significativa para o líder do governo, por isso nós não vamos ter tempo de ler no seu todo, mas que diz claramente que o Estado do Paraná está com as suas contas da forma como está, o Paraná Previdência está à beira do colapso. Se é verdade ou não, do ponto de vista contábil, eu não tenho tempo, neste momento, nesses próximos minutos, para analisar, senhor presidente. Por isso, pedi ao líder do governo para que nós tivéssemos tempo. Nenhum deputado que não tenha lido aqui, não tem. Não quero fazer juízo absolutamente de ninguém para não ser leviano. Mas não há como, em 2 minutos, você ver... Ah, já estava aqui há 20 e 30 dias? Verdade também. Houve falha? Houve falha, nós temos dito. A Comissão de Tomada de Contas fez, o seu trabalho fez. Mas nós não conseguimos ver. E só pedimos para que tivesse tempo para analisar isso. Reporta o Tribunal de Contas a necessidade de se fazer audiências públicas para que se façam esses debates. Diz mais, senhor presidente. Veja-se que no exercício de análise persiste a absoluta ausência de repasse de contribuição patronal sobre a folha de nativos e pensionistas
além de outras parcelas referentes à contribuição dos próprios inativos e pensionistas, circunstância que compromete o equilíbrio financeiro atuarial do sistema, sem a apresentação de quaisquer justificativas da parte do Estado do Paraná. Ora, na sequência diz, tal proceder, além de ilegal, notoriamente contraria as premissas atuariais que fundamentam a possibilidade de existência de regime próprio da Previdência Social. Na sequência, a despeito da situação, de a situação vir se agravando nos últimos exercícios, sobretudo após noticiadas revisões de segregação de massas de 2015 e o descumprimento das premissas atuariais do sistema, este Tribunal de Contas tem se limitado a apontar o fato como causa de ressalva e não como irregularidade diversamente do que ocorre no âmbito municipal, de que é exemplo o seguinte, aresto, recentemente transitado em julgado. Para as contas, senhores deputados, aqueles que são municipalistas, para as contas do município serve isso aqui. Prestação de contas do prefeito municipal. Parecer prévio recomendando a irregularidade de contas, falta de pagamento de aporte para a cobertura de déficit atuarial na forma apurada do laudo atuarial. Ressalva, registro intempestivo do passivo atuarial das contas do controle do sistema contábil, aplicação de multa. Tribunal de Contas para as prefeituras. Segundo a Câmara, processo 117.92.73/15, acordo do parecer prévio 199/18, do conselheiro Ives Linhares. Por que serve para a prefeitura e não serve para o Estado? Por que o Estado pode dever 600 milhões de reais e gerar um passivo atuarial de 16 bilhões, que o próprio tribunal coloca que está à beira do colapso, e nós votamos como se fosse carneirinho? Não dá. Eu não quero votar contra as contas, eu quero entender as contas. E votar contra também não resolve, deputado Romanelli. Embora nós tenhamos que fazer. O parecer é pela aprovação com ressalvas. Eu volto a dizer, com ressalvas nós não devemos, ou aprova ou reprova. Com ressalvas. Tem 24 ressalvas. O que aprova então? Aprova o quê? Aprova 24 ressalvas, senhor presidente? Aprova 17 recomendações e 14 determinações? Ora, como é que nós aprovamos um negócio desse? E aí, ao mesmo tempo que nós aprovamos isso, o Tribunal de Contas fez todas as suas ressalvas, e o Tribunal de Contas, muitos acham que não é um órgão acessório, e talvez não seja pela sua independência muitas vezes, mas ele fundamenta, muitas vezes fundamenta o porquê das ressalvas. Eu não entendo, eu não vou votar a favor de algo que vai colocar em xeque a previdência do servidor público do Estado do Paraná. Já basta uma vez que isso aconteceu aqui. Eu não vou votar em contas que hoje apontam 729 milhões de reais de falta de parcelas pagas. Eu não vou votar num projeto que diz claramente que é preciso que o Estado pague a sua parte de inativos e pensionistas. Mesmo sabendo, senhor presidente, que nós temos um projeto aqui em regime de urgência, que está com a relatoria do deputado Romanelli, que está com Vossa Excelência, que não pôde relatá-lo na última sessão, ela demorou um pouquinho mais do que deveria. Mas, não por vossa... Aliás, por culpa do senhor, sim. O senhor ficou durante 40 minutos falando sobre aquele primeiro ponto. Eu estava na sessão. Foi o senhor que segurou a sessão durante 1 hora. O senhor se aprofunda nos temas. O deputado Romanelli está falando uma coisa correta. Se aprofunda nos temas. Então, se aprofunde nesse e dê 48 horas para que as pessoas leiam. Não dá para ter uma no cravo e outra na ferradura. E aí, senhores deputados, votar algo que sabidamente está fazendo uma cortina de fumaça para que um projeto de lei, que talvez entre na próxima semana, busque legalizar isso aqui, vai ter problemas. Eu sei que isso aqui não se trata do governador A, B ou C, não é do governo Richa, não é do governo Cida, talvez sirva para o governo Ratinho, porque a determinação aqui é que em 90 dias recolha. E aí a base do futuro governador talvez queira ler na íntegra o que significa isso. Não sei se quer. Se quiser,